Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plenamente Nutrida. E esse é um episódio muito especial, porque nós contamos, né, Gabi, com a presença de uma pessoa muito especial que vai falar um pouquinho sobre saúde física, longevidade e muitos outros assuntos importantes para a nossa qualidade de vida. Pela primeira vez no nosso programa, a gente vai ter um convidado externo e esse convidado externo vai trazer um pouquinho pra gente de informações para colocar um pouco mais a gente a par do que está acontecendo nesse meio da saúde, do bem-estar, da atividade física. Então, eu e a Vanessa, a gente vai convidar o Renato Tozin, da Academia Class Prime, para falar um pouquinho pra gente sobre como está esse mundo. Renato? Oi, tudo bem, meninas? Obrigado pelo convite, obrigado aí pela presença de todos. E pessoal, eu vou falar um pouquinho quem sou eu aqui. Se apresente! Não saber com quem estão falando, né? Quem que é esse Renato aí, foi convidado, né? Está sendo tratado como especial. Eu fico feliz, obrigado mais uma vez. Então, sou Renato Tozin, eu sou diretor da clínica Class Prime aqui de Araçatuba, como a Gabi falou. Sou formado em Educação Física, uma formação inicial, pós-graduado em grupos especiais e personal trainer. Depois eu fui para a área de gestão, né, tendo a minha própria clínica, comecei como personal lá atrás, há muito tempo atrás, estando velhinho. E aí fui me especializando em MBA em Administração e Finanças, fiz especialização em Neurociência, fiz especialização em Desenvolvimento Humano, Inteligência Emocional. Uma pessoa cheia de bagagem para falar com a gente, hein, gente? Falar, né? Treinamento de gestão e liderança, bastante treinamento sobre inteligência emocional. Hoje estou cursando MBA em Inteligência Artificial voltados para negócios. Então, gosto muito de estudar, né? E esse sou eu. Então, hoje eu estou à frente de uma equipe grande, faço consultorias empresariais, em treinamento de líderes, né, mentorias para líderes de outras empresas e lidero ali a minha equipe de profissional de educação física, cuidando da saúde e qualidade de vida de muitas pessoas, inclusive de vocês. Isso, exatamente! Eu e a Vanessa, nós estamos lá na Class Prime, ó, somos fãs, né, amiga? Muito fãs. Legal, legal. Bom, acho que o que é bacana aqui essa tomada desse novo mundo, acho que uma coisa legal que vocês abordaram comigo nos bastidores é justamente a pandemia, né? Como que o mundo se tornou pós-pandemia? Exatamente, porque foi um momento em que a gente foi tirado de tudo que a gente tinha de disponível, né? Então eu vi como assim, a gente tinha todos os nossos hábitos, todas as nossas rotinas, tudo muito certo. E de repente tudo ficou tão incerto que a gente não sabia mais para onde ir, o que fazer, com que se conectar. Perfeito. E como seguir também, né, Renato? Assim, a gente teve uma frente muito legal dentro de toda essa do contexto, literalmente, né? uma desgraça que ocorreu no mundo, né? Ali na Class, então eu vou pegar esse exemplo prático, porque foi uma vivência de fato, né? E a consequência disso também depois. Vamos analisar aí os pontos positivos dentro do problema que houve. A gente fez o possível para continuar atendendo os clientes dentro da realidade que existia ali, né? Exato, do que tinha disponível, né? A gente teve disponível o atendimento online muitas vezes. Porque a gente não também sabia muito bem o que se fazer. Mas o que se sabia, e a ciência já era clara em relação a isso, era a importância do exercício físico e a diferença do impacto de diversas doenças existentes, vários vírus semelhantes até o próprio Covid, aquelas pessoas que têm um nível de atividade física elevado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente fala de 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada a intensa. Lá atrás isso era muito menos, era uma caminhadinha, já bastava, muita gente indicava isso. E hoje já se sabe que isso não é um fator relevante, porque o VO2 máximo, que é a capacidade aeróbica, né? A capacidade cardiopulmonar, é um fator muito importante para coibir diversas doenças, né? Assim como a massa muscular, que também não era se falado muito lá atrás e hoje está mais em foco. Tanto que a maioria das academias hoje estão buscando muito mais equipamentos de força, aquela área mais multifuncional, do que exercícios aeróbicos em si. É falado hoje que o músculo é a base para a nossa longevidade, né, Renato? E grande parte disso, muito aprofundamento desses estudos foram intensificados pós-pandemia. Né? Eu tenho um dado bem legal, então, cerca de um trabalho bem bacana, que inclusive um professor meu lá da Class, o Alexandre, que vai publicar o trabalho dele no Congresso Internacional de Saúde lá nos Estados Unidos, foi chamado, uma coisa bem incomum até para o brasileiro, dos dados em relação ao Covid. Ele fez um trabalho em cima disso. E foi percebido, né, pensando nessa questão de mentalidade, não só da doença física que a gente está acostumado a falar, mas sobre níveis de depressão, ansiedade, o impacto que tem
da Covid longa. O que é considerado Covid longa? Aquela Covid que tem sintomas permanecentes depois de 2 a 4 semanas. Que a gente ouve muita gente ainda relatando. Ainda que ficou. Então isso é fato. Com sequelas. Com sequelas. Então aquelas pessoas sedentárias, então 78%, são 2 trabalhos diferentes ali que eu li sobre esse assunto em específico, ficam com ao menos um sintoma, então a sequela da Covid pós essa Covid longa. E esses são pessoas sedentárias. Renato, vocês conseguem ter uma base disso? De mais ou menos, por exemplo, dos alunos que vocês tinham mais ou menos conhecimento, qual foi a porcentagem que teve algum Covid mais avançado, mesmo realizando atividades físicas regulares? Olha, na prática mesmo, eu não sei te falar em percentual, mas foi uma ideia, muito assim, né? baixo o número de pessoas que pegaram com gravidade. Sim. Até assim, pessoas com intensidade que têm alta. uma atividade física. Nós demoramos muito tempo ali, porque como ficou um tempo fechado, os lugares, a gente continuou trabalhando online, às vezes em baias de exercício físico ali, né? A Gabi estava lá já, então, com baias ali, a gente separava, era como é personal ali, então ficava aquele atendimento individual. E essas pessoas, o número, tipo, quase ninguém na época, que estava tudo aberto, quase ninguém, foi um caso, uma pessoa que não estava praticando, que ficou doente e com um nível mais elevado. De um número expressivo de clientes, era uma quantidade muito baixa, a gente falando de uma pessoa. Interessante, é uma informação relevante para a gente lidar, né? Para realmente ver essa... o foco no sedentarismo, né? Exato. O que é... Como é que a gente está exposto quando a gente está sedentário? Sim, exato. Né? E que vai além, doenças. né? E vai além, porque a gente está falando de doença, eu comecei falando aqui e acabei voltando, mas o nível de ansiedade e depressão foi muito elevado. E principalmente nos não praticantes. Esse dado de 76% é justamente esses não praticantes, índice de depressão e ansiedade. E isso se posterga, isso se mantém. Não só pela pandemia. Aí nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Com a nova realidade que nós estamos vivendo, que também veio em consequência, pós-pandemia, né? Deu uma acentuada com o pós-pandemia. Grande acentuada, né? Que é o digital, o mundo tecnológico, o mundo digital. Essa inteligência artificial e tudo mais. Né? Pessoas cada vez mais distantes de pessoas, cada vez com com menos habilidades interpessoais, né? Socioemocionais. Exatamente, né? O Howard Gardner, que criou a teoria das inteligências múltiplas, né? Falava de inteligência interpessoal, intrapessoal, que hoje virou a inteligência emocional, né? A conexão das duas virou uma conexão, uma inteligência emocional, mais a inteligência linguística. Que é a habilidade de comunicação, que é o que vocês fazem aí para a população, ainda bem, né? Então, fiquem gratos a elas aí. Então, essa habilidade de comunicação, isso tem sido perdido cada vez mais acentuado. Isso, né? Fazendo um paralelo, né? O exercício te proporciona, vou fazer essa conexão dessa minha área, do exercício da minha outra área, que é a neurociência. Então, o exercício proporciona você se conectar com outras pessoas, além de se conectar com si mesmo. A área da Vanessa, mais fundo, né? Além de conectar com si mesmo. Então, o não praticante de exercício físico já perde por si só essas oportunidades de se melhorar de maneira indireta. Né? E a socialização, ela está entre os diversos fatores que fortalecem a nossa química cerebral. Sem dúvida. Né? Então, e essa ideia de pertencimento também, né? Porque eu acho que quando você convive nesse grupo, né? Que a academia, querendo ou não, ela te insere num grupo. Sim. Você tem aquela sensação de pertencimento, que também é uma coisa que, dentro daqueles grandes estudos que fazem sobre o que faz as pessoas serem mais longevas, essa necessidade de ter pertencimento é muito importante. Perfeito. Ali mesmo da CLES, a gente faz alguns treinamentos com os profissionais que ali estão, sempre em volta disso, né? Eu criei uma metodologia que é o método Trainer One, que é aplicado inicialmente ali só para os profissionais e agora externalizando para empresas diversas, né, para os profissionais, que é justamente as habilidades, né, soft skills, as habilidades de relacionamento, né, e a questão das tribos. Né? Tem até um livro chamado Tribos, né, que bate muito em cima disso que a Gabi falou, que é a necessidade do ser humano de ter essa conexão, que a gente consegue se relacionar bem com até 150 pessoas. O ser humano é social, né? Ele é social. Eu gosto de usar eu gosto de vários chavões assim para ensinar, para conectar as pessoas, né? Mas nós somos seres egoístas com uma necessidade muito grande de sociabilização.
Que o egoísmo nos leva a construir cada vez mais e buscar cada vez mais coisa que, de certa forma, é para nós mesmos. A gente não fala isso de maneira clara, sempre a gente tem que fazer isso falando que é para o outro, mas é para trazer um bem para você mesmo de alguma forma. Sempre visando algum benefício. Exato, sempre é. Nós somos seres interesseiros e egoístas, todo mundo, não é uma ofensa para ninguém, né? Nós somos interesseiros e egoístas naturalmente. Porém, nós precisamos da sociedade para que isso aconteça. Porque sem a sociedade em volta, isso não se faz sentido, porque você não consegue construir nada. E nós dependemos um dos outros. Não, e além de você não conseguir interdependentes. Exato, mas você precisa do outro para observar o seu êxito também, senão ele não existe. Não, afinal, todo mundo gosta de si mesmo, mais que qualquer um. A gente gosta de falar de nós mesmos. Isso é construído, né? Então, a gente vai falar para quem? A gente vai se conectar com quem, né? Então, é necessário a sociedade como um todo. E quando isso não existe, a gente vê cada vez mais as pessoas se afundando e se adoecendo de fato. É uma doença que não é tão clara no primeiro momento. Ela fica escondida ali das pessoas, de quem está ao redor. Então, você não percebe, não, ele só é mais quietinho, né? Não, meu filho é assim mesmo. E principalmente adolescentes e crianças que estão ficando cada vez mais distantes, conversam entre si, mas conversam pelo celular. Não conversam com quem está do lado, né? Nem conversam. Exatamente. Então, essa barreira, essa dificuldade está trazendo uma trava muito significativa. E como que isso funciona no nosso cérebro, eu acho legal comunicar. Muita gente está ouvindo falar sobre dopamina, né? Eu gosto desse assunto, está em alta, tenho estudado ele com uma intensidade significativa, porque o impacto dela, né, que é um neurotransmissor dentro do nosso cérebro, é muito relevante para tudo que tem acontecido. Eu falei até com a Gabi aqui sobre, vou dar um exemplo para ficar mais claro, sobre seriado. Todo mundo gosta de seriado, hoje todo mundo assiste, né? Uma grande maioria assiste, e é um dos fatores que nos causam vícios. E os próprios seriados hoje estão sendo cada vez mais estudados, os caras que criam isso são extremamente inteligentes, claramente, e perceberam a necessidade do ser humano ficar cada vez mais conectado e preso. E antes as séries eram feitas e terminadas com aquela sensação de tem que assistir a próxima. Hoje, pequenas histórias são criadas dentro de grandes histórias para que você fique preso o tempo todo inteiro. E não tenha possibilidade de sair ali na frente. Isso é uma brincadeira que está sendo realizada com o nosso cérebro. Afinal, a dopamina, ela funciona como se fosse uma bomba, vamos colocar como uma bomba cardíaca. É liberado no nosso cérebro aos poucos, em nossa corrente sanguínea, né? Uma pulsação. Em alguns momentos, a gente tem a fase fásica dela, que você tem um pulso mais acentuado. Era dado a ela uma substância do prazer, mas não é. Foram estudos prévios, eram dados a isso, mas ela não é a substância, ela é de antecipação. Sim. Então, o sistema de recompensa. Perfeito, sistema de recompensa do cérebro. Então, vou pedir uma pizza. O motoqueiro está chegando, buzinou, viu o motor, aquela descarga dopaminérgica. Vou comer a pizza. Aí endorfina, serotonina, oxitocina, vasopressina e outras substâncias, outros neurotransmissores que trazem aquela sensação de bem-estar. Mas a dopamina é o que antecede, aquela que impulsiona. A preparação. Exatamente, é a preparação. Se ela é a preparação no sistema de recompensa, como vocês falaram, ela é um fator motivacional. Quando nós nos colocamos em situações que nos viciam e são diversas, a gente está falando de pornografia, de jogos, seja videogame, seja de baralho, o que for, compras, o que for, compulsão de compras. Hoje, inclusive, né, o celular. E nesse ponto eu ia acabar. Inclusive no que a gente está falando, até de exercício físico. Perfeito. Né? E quais são os fatores de controle? Então, assim, esses são os fatores que viciam, que nos prendem, porque são descargas dopaminérgicas muito acentuadas. Falou o celular, fantástico. O celular, só a rolagem do Instagram, cria aquela expectativa, né? Vocês lembram que antes a gente tinha, na rolagem, a gente tinha a opção de continuar, né? A gente apertava para a página 2. Criaram a rolagem infinita, que é aquela rolagem que a gente nunca acaba. E isso a gente faz o quê? A gente não tem mais a chance de escolha. A gente perdeu essa chance de escolha e a gente está preso lá no eterno. Até que a gente tenha aquele start para que a gente consiga pensar se a gente quer mudar de atividade ou não. Né? E para dar esse start é para poucas pessoas. Porque se a gente falou que a inabilidade social, a inabilidade de lidar com esses fatores, que a inteligência intrapessoal e interpessoal está cada vez menor, quem que vai dar esse start para parar? Então, de repente, você se vê preso por muito tempo ali no celular, na rede social, e não consegue fazer mais absolutamente nada. Né? Você vê, passou 10, 15, 20 minutos e você não fez nada.
nada, absolutamente nada, e devastou seu cérebro. E a conversa com Renato Tuzin estava tão boa que nós decidimos não parar por aqui. O próximo capítulo do Plenamente Nutrida, continue com a gente que a gente vai continuar nesse bate-papo cheinho de informações muito interessantes para vocês. Vem com a gente.